Olá, esse aqui é o Raiva e ele tem 8 centímetros só, é o menorzinho da turma. E nesse primeiro vídeo a gente vai fazer até aqui mais ou menos metade da cabeça. E no segundo a gente completa os braços, termina a cabeça, fechando, né, e todos os detalhes aqui da cabeça. Eu fiz usando a agulha número 2 e pra pele eu usei o fio balão amigo porque ela é um pouco fosca. E o fio Bela aqui, ele é um pouco brilhante. Então, se você usar essa mesma agulha, número 2, aqui, vai ficar com esses 8 centímetros. Se você usar a 2,5, vai ficar um pouquinho só maior, mas ele vai ficar maior. E, inclusive, se você usar a agulha número 2 e o fio amigurumi, também vai ficar um pouquinho maior, porque o fio amigurumi é um pouquinho mais grosso. Então, o que eu recomendo aqui, já desde o início, é selecionar as cores que você vai fazer, olhando aqui para a foto original do filme, para você poder escolher. O vermelho não tem muito o que conversar, né? Vai ser um vermelho super forte para a pele. Mas... E o sapato também, que é preto. Agora, a cor da calça é muito importante. Da blusa, eu não quis usar um branco, porque eu achei que iria ficar muito brilhante. Então, eu peguei um marfim, um bege cru, sabe? Essas cores como se fosse um branco mais encardido. Mas a calça eu acho que chama mais atenção e é o que me deu mais dúvida. Então você olha aí, porque o meu já não tá tão fiel quanto o do filme. Então se você copiar do meu, vai ficar ainda mais distante. Tenta separar essas cores. A gente tá trabalhando aqui basicamente com essas 4 cores. Tem um pouquinho de cinza e marrom aqui pro cinto. E todos os detalhes a gente vê agora, né, nessa primeira aula. Também, ó, os bracinhos, eles são flexíveis, assim você consegue fazer pose com ele. Então, às vezes, ele fica super irritado como assim. Então, dobra um pouco os braços. Muita raiva. E ele fica de pé, até porque o pezinho dele é muito grosso aqui embaixo, então ele fica de pé muito fácil. Aliás, todos da turma, eles ficam de pé, os colecionáveis. Então, vamos para a primeira aula. Para começar, então, anel mágico. Vou colocar o fio aqui na frente, assim. E vou fazer aqui um X. Seguro o fio do novelo. A agulha primeiro vai aqui embaixo, depois aqui em cima. Então, encaixo aqui por baixo, depois aqui em cima. Esse fio eu vou passar aqui por dentro, ó. E agora, eu faço uma correntinha. Então, laça e tira tudo. Esse aqui é o anel mágico. Aqui dentro, 6 pontos baixos. Então, eu encaixo meu fio, trago o fio de lá de trás aqui pra frente, laço e tira tudo. De novo, encaixo a agulha, trago o fio aqui pra frente, laço e tira tudo. Então, já temos 2 pontos. 3, 4, 5, 6. Vou tirar aqui um pouquinho pra gente poder fechar o anel. É só puxar esse fio aqui, ó. Pronto. Ele se fecha, mas não precisa apertar muito, ó. Tem até uma bolinha ali dentro ainda. Não precisa se preocupar de fechar com muita força agora. Vou pegar um fio de uma outra cor, que eu não vou usar nessa peça. Esse amarelo aqui. Vou encaixar nesse último fio. Então, passo aqui por dentro dessas 2 alcinhas do ponto. E passo aqui o meu marcador. A gente trabalha sempre em espiral, então, na próxima carreira, eu já vou encaixar aqui, ó, nesse primeiro fio, nas 2 alcinhas. Trago o fio do novelo aqui pra frente desse nozinho para o acabamento ficar muito bom. E agora eu vou começar a fazer aqui aumentos. Aumentos são 2 pontos baixos no mesmo ponto. E para essa peça inteira eu vou pegar o ponto X, que é passando a agulha assim por cima do fio nessa parte. Então, aqui eu trago o fio pra frente, laço e tira tudo. No mesmo lugar, agulha passando por cima do fio, trago o fio pra frente, laço, tira tudo, fiz aqui um aumento. A gente precisa de 6, um para cada ponto que a gente tinha antes. Então, aqui, o segundo aumento, o terceiro, o quarto aumento, quinto,
E por último, o 6º aumento. Passo o marcador para cima. No final de cada carreira, sempre no último ponto, eu passo meu marcador. Estamos na carreira 3 agora. Nessa próxima carreira, eu vou fazer uma sequência. Vai ser um ponto sozinho, depois um aumento, que são 2 pontos juntos. Então, começo aqui, ó, um ponto sozinho. E agora, 2 pontos juntos. Essa é a minha sequência. E eu vou repetir isso por 6 vezes. Então, um ponto sozinho. Depois, 2 pontos juntos. Nesse caso, a gente nem precisa contar. Vai dar certinho ali no final, essas 6 vezes. Então, eu só tenho que me preocupar em ir intercalando. Então, um ponto sozinho. E um aumento, que são 2 pontos juntos. Um ponto sozinho. Depois, um aumento. Um ponto sozinho. Termino aqui com um aumento. Terminamos a carreira 3. Marcador para cima. Próxima carreira, eu vou começar com um ponto. Um aumento. E agora, eu vou começar a sequência de 2 pontos em um aumento por 5 vezes. Então, aí eu conto. 1, 2, aumento. De novo. 1, 2, aumento. Aqui também nem preciso contar, que eu tô fazendo por 5 vezes. Só continua fazendo assim, ó. 1, 2 e aumenta. Essa parte você tem que contar. 1, 2, aumento. Agora, o último, porque eu já tô chegando aqui no marcador. Então, é 1, 2, aumento. Peraí que desfiou. Ó, eu não cheguei até o finalzinho, não tá em cima do marcador. Aqui em cima do marcador, vou colocar um ponto sozinho, que é pra terminar essa carreira. Pronto. Temos aqui 24 pontos. Tá escrito aqui em cima a quantidade de pontos que a gente vai terminando em cada carreira. Tá vendo essa bolinha aqui do anel? Vamos fechar melhor agora. Então, aqui, ó, voltando aqui no fio do anel mágico, segura e aperta, só puxar. Quanto mais forte você puxar, mais apertado vai ficar aqui, mas só que tem um limite. Não adianta puxar mais, porque não tem o que apertar, tanto assim. Ficou bem fechadinho agora. E o disquinho tá bem reto. Essa parte de baixo do pé. Próxima carreira, a sequência é de 3 pontos em um aumento. Então, eu tenho que contar 1, 2, 3, aumenta. Vou fazer essa sequência também repetindo as 6 vezes. Mas é basicamente contar só essa sequência de 3 pontos em um aumento. Aí, você acabou de fazer o aumento, continua contando até 3 pontos e depois um aumento. 3. E em cima do marcador vai dar certinho meu último aumento. Marcador para cima. Temos, então, 30 pontos. E aqui, repara que a gente fica com 2 alcinhas, né? Em cada ponto, como se fosse uma corrente. Então, nessa próxima carreira, eu vou contornar esses 30 pontos, mas aqui eu vou encaixar a agulha bem no meio do ponto. E eu vou usar a alcinha da corrente da parte de trás para poder fazer meu ponto baixo. O ponto vai ser do mesmo jeito, mas eu pego só a alcinha da parte de lá, da parte de trás. Então, aqui eu vou fazer um ponto em cima do outro, até chegar ali no final, contornando esses 30 pontos. Já tô chegando aqui no final.
Em cima do marcador, eu vou fazer do mesmo jeito e acabei marcador pra cima. Ó, usando essa alça lá de trás, a minha peça, ela já começa a virar aqui, pra gente poder subir e fazer o pezinho bem reto. Nessa próxima carreira, agora a gente vai fazer o último ponto, que a gente usa basicamente 3 para fazer os amigurumis, né? Que é o ponto baixo, que a gente fez normalmente, o aumento, que são só 2 pontos baixos juntos, e também a diminuição. Essa é a parte que eu vou mostrar a diminuição agora. Então, essa sequência vai ser de 3 pontos e uma diminuição. Começo fazendo os 3 pontos normalmente. 1, 2, 3. E assim como o aumento foi transformando um ponto em 2, a diminuição vai ser transformando 2 pontos num só. Então, eu vou usar o gancho da agulha, eu vou virar ele para cima e eu vou pegar a alcinha aqui dos próximos 2 pontos, esse e do próximo, trago o fio, a agulha que viro para baixo de novo, assim fica mais fácil. E agora eu trago o fio para frente, laço e tiro tudo. Transformei aqueles 2 pontos num ponto só. Continua a sequência. 1, 2, 3. Vou virar, porque esse cabo virado para cima me ajuda a pegar essas alcinhas. Pego aqui da primeira, pego da segunda, boto o cabo para baixo. E agora, como ponto baixo normal, trago o fio para frente, laço e tiro tudo. Conto de novo. 1, 2, 3. Agora, a diminuição. Tá cheio de pelinho de enchimento. 1, 2, 3. Diminuição tô fazendo bem mais devagar aqui para você poder acompanhar. Pronto. Vou fazendo essa sequência ali até o final, né? Acho que você já percebeu isso. 3. Diminui. Mais um pouquinho. 1, 2, 3. Diminui. Reparou como a peça já virou? Quase como mágica, né? Então, passa o fio aqui pra frente, ó. Já tá bem retinho. Essa parte aqui vai ser a única que vai aparecer. Basicamente, uma carreira só. Porque a calça vai cobrir a maior parte desse sapatinho. Vou continuar fechando porque essa parte vai ficar por dentro da calça. Então, não faz sentido a gente trabalhar por tantos pontos se vai ficar escondido. Então, vou diminuir. A gente trabalha por pouquíssimos pontos. E depois a gente aumenta de novo para voltar ao tamanho que era. Já que essa parte vai ficar escondida mesmo, então que a gente trabalhe menos. Próxima carreira eu vou fazer aqui 2 pontos e uma diminuição. Também por 6 vezes. 1, 2, 3. Diminui. Diminui. Aí, agora a última repetição. 2 e diminui. Vou puxar aqui o fio. Vou pegar o vinho, que vai ser a cor da calça. Eu acho que é bem mais seguro se você tiver a imagem, para você poder selecionar todas as cores que você vai precisar antes. Assim, não precisa ficar parando para procurar qual é a melhor cor, qual é o melhor tom de vermelho que você precisa usar agora. Deixa tudo separado. Vou encaixar a agulha nesses 2 fiozinhos aqui, nessas 2 alcinhas, essa primeira e essa aqui de trás. Deixa assim, ó, segura. Aqui com o fio vinho, vou deixar só um pouquinho aqui na frente, o tanto para poder fazer um nó. Encaixo, puxo como se fosse uma correntinha. Agora eu vou fazer
um ponto em cima do outro. Serão os 18 pontos que a gente tem aqui. Pronto, já fiz bastante. Deixa eu terminar aqui de arrematar. Esse fio preto eu não preciso mais. Posso cortar. Vou puxar ele aqui, olha como desfaz. Certinho. Vou amarrar com o começo dessa nova cor. Só 1, 2 nós. Aqui, deixa eu dar uma pausa. Vou deixar esses fios assim pra fora da peça, porque eu preciso deixar bem retinho essa parte. Senão, quando a gente for colocando enchimento, pode colocar demais, ó. E olha aqui como é que ela fica. É uma questão só de moldar a peça. Mas aí ela não vai ficar em pé, ou então ela vai ficar mexendo. Eu quero que fique bem reto esse fundo. Então, vou reciclar algum plástico. Eu tenho aqui essa embalagem. Ó, é um plástico resistente. E eu vou usar ela para poder fazer a pecinha para encaixar ali no fundo. Você pode usar botões se quiser. Vou cortar uma parte mais retinha aqui, ó. Essa parte já serve para poder encaixar aqui. Deixa eu pegar outra. Essa. Ó. E ainda tem a caixa inteira para continuar usando pro resto dos pezinhos. Se você não tiver algum plástico duro, tampa de pote, e quiser usar um botão, tem que ser um botão de uns 28 milímetros, não chega a 3. Se ficar com 3 vai ficar bem estufado, mas se não tiver de 28, usa o 3 de 3 milímetros e ele vai ficar bem largo aqui, 3 centímetros. Um botão gigante. Eu prefiro cortar o plástico porque eu com certeza tenho em casa. E aqui eu vou fazer um círculo. Não é perfeito. Fiz um círculo e encaixo aqui na frente, ó. Tá passando essa parte aqui. Assim fica melhor de ver contra a luz. Tá passando aqui, então eu preciso tirar mais desse lado de cá. Aproveito, vou tirando para deixar o mais redondo possível, se eu conseguir. Pronto. Ainda dá para tirar mais um pouquinho aqui. Ficou bom. Para fazer a segunda peça, é só colocar uma em cima da outra. Se eu cortar aqui, ó, eu ainda consigo fazer 3. Tá vendo como dá para reciclar bastante? Aqui, ó, dá para fazer 2. Ah, você pode colocar aqui em cima, marcar com uma caneta e depois você passa a tesoura. Ou então você vai no olho mesmo, confie nas suas habilidades. Ficou bom, ó. Tem que ser menor do que essas alcinhas que ficam aparecendo aqui, ó. Esse restinho que não dá mais para reciclar, já usamos o suficiente, então vou tirar aqui e jogar fora. Esse aqui ainda tá muito bom, dá pra gente guardar. Tem alguns pezinhos que são pequenininhos, então esse aqui serve para 2 pezinhos. Tá vendo como ele é resistente, ó? É um pouco durinho. Então aqui, com todos os fios que estavam ali dentro, eu vou puxar aqui pra fora e eu vou encaixar uma dessas peças ali dentro.
ficou ali dentro. Essa parte aqui tá bem durinha. Aí eu devolvo os fios que já estavam na parte de dentro, aqui pra cima. Inclusive o marcador. Deixa eu puxar ele pra não ficar atrapalhando tanto assim. Deixa aqui dentro. Voltar aqui para os 18 pontos com essa nova cor que a gente estava fazendo antes. Cheguei aqui no final. Marcador para cima. Próxima carreira, 2 pontos e 1 aumento. Então, já encaixa aqui. 1, 2 e 1 aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. Vou fazer essa sequência por 6 vezes. 2 e 1 aumento. A gente vai ficar com 24 pontos no final dessa carreira aqui. Chegando no marcador, meu aumento aqui certinho, passo o marcador para cima. Temos 24 pontos. E agora eu vou fazer esses 24 pontos usando só a alça lá de trás. De novo. Então, encaixo no meio do ponto. E aqui ponto baixo. Encaixa no meio do ponto. E aqui eu faço ponto baixo. Repara, eu tô usando só a alça lá de trás. Estou chegando aqui no final. Falta só mais um. Vou cortar o fio. A gente já acabou essa perna. Cortei o fio aqui. Pode puxar. Vou pular com a minha agulha de crochê ainda, hein? Vou pular esse primeiro ponto. No segundo, com a agulha assim de cima para baixo, vou encaixar nesse segundo ponto. Esse fiozinho pequeno aqui, vou levar lá para trás. Vou voltar no último ponto que eu estava. Encaixo a minha agulha também de cima para baixo, mas pegando apenas a alça lá de trás. Passando pelo meio do ponto. Esse fiozinho aqui, vou encaixar na agulha desse jeito. E passo aqui por dentro do fio. Puxa essa primeira alcinha. Puxa essa grandona. E olha como ficou esse acabamento. Esse é um ponto falso. Fica bem discreto e parece com todos os outros. Essa aqui é a perninha. A gente vai precisar de 2, bem pequenininhas assim. Mas ainda não terminamos, né? Precisamos fazer a calça. E essa calça, ela vai ficar cobrindo o pezinho aqui. Então, vou deixar um pouco de fio. Aqui na frente, a minha agulha vai encaixar embaixo desse fiozinho. E eu vou girar a minha mão e a minha agulha desse jeito. Vou segurar esse fiozinho que fica aqui na frente e faço uma correntinha. Agora pode puxar, temos aqui um nó corrediço, porque ele corre e é um nó. Desse jeito, o meu pezinho aqui, essa parte preta pra cima. Lembra das alcinhas que a gente deixou passar? Nessa última carreira, a gente fez pegando na alça de trás, então tem a alça da frente disponível. Eu já vou encaixar nessa primeira alça. Aqui. Vou segurar o fio que vem do novelo, esse grande. Passa o fio do nó aqui, pro lado direito, e faço o ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada alcinha dessa que ficou sobrando.
serão 24 pontos. Tem 24 alcinhas disponíveis. Já comecei a avistar ali o outro lado. Então, já vamos terminar essa primeira volta. O último ponto, minha última alcinha disponível. Esse fio do começo dessa carreira, lá para a direita, na parte de trás do fio que vem do novelo. Que é pra gente deixar esse nozinho lá para trás, escondido. Vou encaixar minha agulha nesse primeiro ponto, pra gente poder trabalhar em espiral. E já vou começar fazendo ponto baixo. Entramos na segunda volta. Não esquece de marcar onde que é. Então, no último ponto, vou passar o marcador, vou usar esse mesmo que tá aqui. Só para eu saber que é aqui que termina a minha última volta. E vou continuar fazendo mais uma carreira. Vou contornar esses 24 pontos. Essa parte da calça vai do tamanho que você preferir. Uma só fica muito curto. Com 2, acho que já fica muito bom. E aí você vai estudar se você vai fazer com 2 ou 3 carreiras. Uma só é pouco demais, nem dá para perceber que isso é uma calça. A gente termina essa segunda e aí você analisa se precisa fazer mais uma carreira. Um outro jeito também da gente poder segurar quando a gente trabalha coladinho assim na peça e de cabeça para baixo é segurar a agulha desse jeito. Eu sempre seguro assim, como se eu estivesse segurando uma caneta. É assim que eu seguro. Mas quando a gente faz desse jeito, é interessante segurar assim também, porque às vezes facilita, mas o pulso não agradece. Dá umas estaladas. Segurando desse jeito assim. Com a mão nessa posição, mexe muito mais o pulso. Por isso que, no meu caso, ele dá umas estaladas. Mas pode ficar bem mais macio de trabalhar e mais rápido. Segurando desse jeito, quando a gente trabalha de cabeça para baixo. Vou passar aqui por cima do marcador, nem vou mexer com ele. Deixa aqui e vou continuar girando. 2 para mim não foram suficientes, vou fazer mais uma. Cheguei no final, vou cortar o fio. Pode puxar. Vou tirar esse marcador daqui, aqui pela parte de trás. Devolver para onde ele estava. Pode tirar aqui, ó. Só puxar. Pronto. Vamos arrematar um pouco de cada vez. Aqui em cima já tá feito. Preciso terminar esse daqui, ó, do nó corrediço. Então, levanta aqui a calça. Pega esse fiozinho do nó corrediço e passa lá pra dentro. Num ponto que seja bem mais pertinho de onde ele tá saindo. Pronto. E agora, essa parte aqui de baixo da calça, eu vou fazer do mesmo jeito que foi aqui pra frente. Pulo o primeiro, no segundo, eu levo o fio lá pra trás. Vou voltar no que eu tava fazendo, passando com a agulha só pelo meio do ponto. Levo o fio lá pra trás também. E aí, eu puxo essa perninha aqui de cima, puxo essa aqui de baixo. E aí, ficaram todos do mesmo tamanho. Mas não é só isso, o fio ainda tá aqui. Vou virar a calça aqui, o contrário. E eu vou torcer esse fiozinho aqui, ao contrário, para poder abrir. O meu fio geralmente tem 4 ou 5 fios menores.
nesse caso tem 5, eu vou deixar 3 para um canto, 2 para o outro. Aqui com a agulha de crochê mesmo, eu vou passar por dentro de alguma alcinha nessa parte de trás e puxar uma dessas partes. E aqui, faço os 2 nós. 1, 2. E vou cortar. Pronto. Agora, devolvo lá pro lado certo e o nozinho fica pra parte de dentro. Ó. Aqui tá o acabamento, que o nozinho tá escondido. Esse fio grandão aqui, 2 nós. E eu vou deixar ele aqui dentro. Aí não tem problema, não precisa cortar não, corta só se quiser. Então, pezinho tá pronto. Se quiser deixar mais parecido com a imagem, puxa essa parte aqui da frente, ó, a parte preta. Só puxar. O crochê é moldável, então a gente consegue fazer assim. Terminamos essa parte da calça. E a gente precisa de 2 pezinhos iguaizinhos a esse. Então, eu recomendo, pausa aqui o vídeo, volta pro começo, só arrastar a linha aqui embaixo e faz o pezinho de novo, igualzinho esse aqui. Então, volta e faz o pezinho igualzinho esse aqui, quando tiver com os 2 desse jeito, a gente retoma pra juntar as perninhas. Os 2 pezinhos prontos. Pra poder deixar assim a parte de trás mais baixinha, eu puxei a parte da frente desse daqui também. Fiz isso com os 2. E vamos voltar com o vinho. Não tem enchimento ainda, porque a peça é muito grande, vai ser bem fácil da gente encaixar o enchimento daqui a pouquinho. Vou pegar aqui e começar com o vinho. A mesma cor que a gente estava antes e aquele nó corrediço. Qualquer uma das perninhas, se você já puxou aqui essa parte do pé, então deixa ele pra frente. A gente vai começar aqui na parte de trás, se não, você puxa depois. Então, escolhe qualquer pezinho e a gente vai encaixar aqui numa lateral desse jeito, ó. Na lateral, em qualquer ponto, ele vai acabar sendo central porque o pezinho é completamente redondo. E aqui eu já vou fazer um ponto baixo, assim. A gente tá costurando aqui, desse jeito mesmo, pela parte de dentro. Agora, uma correntinha. Vem aqui com o outro pezinho, em qualquer canto. Se você puder, dá preferência, então, para encaixar naquele ponto falso que a gente fez. E aqui, ponto baixo em cima desse ponto falso. Temos 24 pontos nessa perna. Eu vou circular fazendo esses 24 pontos. Então, esse aqui foi o primeiro. 2, 3, 4. E assim eu vou até terminar os 24. 24. Preciso achar de novo a correntinha na parte de trás. Deixo o fio do novelo aqui separado. E eu vou olhar aqui, ó, pra ver se tá certinha a correntinha. Ela não tá certinha, então quer dizer que o meu pé acabou virando aqui, ó. Achei aqui, ó, a correntinha tá organizada lá pra trás. Então, vou segurar aqui os 2 pezinhos desse jeito aqui. Não deixa mexer mais, não. Não deixa ele girar. Depois que você achar a correntinha. Vou organizar aqui para não ficar frouxo. E eu preciso pegar na alcinha de baixo da correntinha. Então, peguei em uma dessas alcinhas que tem na correntinha, tem 2 alcinhas, e já fiz o ponto baixo. Nessa outra perna também vou fazer os 24 pontos. Lembrando que já tem um aqui, aquele começo lá do nó corrediço. Então, vou fazer só 23. Aquele ali já conta. Então, vou contar assim, ó. Esse aqui é o 2, tá? Assim fica mais fácil. Depois 3, 4, e vou até ter os 24. 21, 22, 23,
24. E eu vou pegar de novo naquela alcinha do ponto e vou fazer um ponto baixo. A gente fez uma alcinha aqui de divisão entre uma perna e outra. Eu usei a segunda alcinha para fazer meu último ponto baixo e agora marcador nesse último ponto que tá no meio da perna naquela alcinha, naquela correntinha. Foi? Somando isso tudo, agora nós temos 50 pontos. E vamos continuar fazendo mais 2 carreiras contornando esses 50 pontos. Então, agora aqui, 24 pontos em cada uma das pernas. Então, vou continuar contornando essa perna aqui. Não precisa contar. Só vou fazendo aqui, ó. Deixa eu organizar os fios para ficar mais fácil. Esse daqui, o vinho, a gente arremata depois. Vou continuar girando os 24 pontos, fazendo os 24 pontos. Passar por aquele pontinho que tem na correntinha aqui no meio, fazer os outros 24 pontos, termino no ponto baixo da correntinha que tem aqui no meio. Aí deu uma carreira, mas não precisa mover o marcador. Faz isso 2 vezes até ter exatamente 2 pontos em cima do marcador. O marcador tá aqui embaixo. E você vai ver que depois que a gente girar as 2 vezes, vai ficar aqui 2 pontinhos. Assim, os 2 pontinhos acima do marcador. Vou passar o marcador para cá. Acabo desfiando esse fio. Bom, vou trocar de cor, vou puxar só mais um pouquinho para ficar mais fácil, para não soltar. A troca de cor de toda a peça eu vou fazer igual. Então, aqui, encaixo nessa primeira alcinha. Depois nessa segunda aqui. Vou trocar agora para marrom. Esse marrom aqui para fazer o cinto. Vou deixar só um pouco para fazer 2 nós. E vou puxar aqui com uma correntinha. Já fiz a troca. Nessa carreira eu vou fazer aqui os 50 pontos, só que pontos baixíssimos e usando só a alça de trás. Então, vou encaixar aqui bem na metade do ponto e vou fazer pontos baixíssimos. Eu encaixo aqui e só trago o fio aqui pra frente e já tiro aqui dessa laçada. Ele fica bem apertadinho. Então, traz o fio pra frente e já tira. Geralmente, depois de trazer o fio pra frente, a gente ainda laçava antes, mas agora só puxa pelo anelzinho que já fica na agulha. Então, é bem rápido de fazer o ponto baixíssimo. Chegando aqui no final, até esqueci de cortar logo esse fiozinho. Vou puxar aqui. Cortar não precisa ser grande, só o suficiente para fazer 2 nós. Um, 2, vou deixar o fio aqui para dentro e continuar, faltam só 3. Um, 2, o último ponto aqui. Não precisa passar marcador. Nessa próxima carreira, ainda com esse mesmo fio, vou fazer 50 pontos baixos, pegando a alça lá de trás. Então, encaixa do mesmo jeito no meio, aqui do ponto, pegando o ponto baixíssimo, vou fazer ponto baixo. Então, encaixa no meio do ponto e usa a alça lá de trás para fazer os pontos baixíssimos. Fazendo desse jeito, a troca de cor fica perfeita. Você vai ver que fica até tá bem retinho aqui, ó, essa troca. Quando a gente não passa esses pontos baixíssimos, fica como um zigue-zague nessa troca de cor.
Então, vou continuar fazendo aqui pelos 50 pontos, encaixando aqui a agulha no meio do ponto e usando a alça lá de trás. Já tô chegando no final, bem pertinho do marcador. Mesmo sem ter passado o marcador, dá pra gente saber aonde que começa, qual que é o final dessa carreira aqui do cinto. Então, terminei essa carreira aqui. Eu sei que ela parece que uma tá embaixo e a outra tá mais em cima, mas não tem problema não, essa aqui é a parte de trás. Vou passar o marcador. Aqui pra cima. E vamos trocar de cor de novo. Agora eu vou usar um bege marfim. Eu nem sei se é bege. Acho que bege tá mais pra esse aqui. Mas é um marfim, é um branco. Branco encardido. Olha só a comparação do branco pra esse aqui. Quase como um amarelo claro. Esse é o branco de verdade, eu tô usando esse aqui. Acho que o branco vai ficar muito chamativo, principalmente perto do vermelho, a comparação. Então, acho que com esse aqui vai ficar mais interessante. Mas se não tiver, eu uso o branco mesmo. Até porque no filme é branca a blusa. Encaixei nas duas alcinhas da troca de cor. Segurei um pouquinho aqui do fio e faço uma correntinha. Ainda temos 50 pontos. Vamos fazer 50 pontos baixíssimos na alça de trás, de novo, do mesmo jeito que a gente fez aqui pro cinto. Então, encaixo no meio do ponto, faço pontos baixíssimos. Assim, vai ter a impressão de que a blusa tá por dentro e a gente tem essa troca de cor perfeita, bem retinha. Que o cinto é bem retinho. Então, depois que eu passar esses 50 pontos baixíssimos... Ah, deixa eu arrematar aqui. Cortar o fio. Puxa ele daqui. E amarra com a cor da camisa. 1. 2. Deixa aqui dentro. Então, do mesmo jeito que a gente fez o cinto, depois que eu terminar de passar esses pontos baixíssimos, eu vou fazer ponto baixo também pegando a alça de trás. Exatamente como foi aqui no cinto. Então, essas duas carreiras aí sozinho. Tá igualzinho? Igual ao cinto, essa parte. Já subi o marcador. Vou fazer mais duas carreiras contornando esses 50 pontos. Só que agora pegando o ponto normalmente. Então, do mesmo jeito que eu fiz ali embaixo no meio da perna, eu vou manter o meu marcador aqui. Vou girar a primeira vez, passo por ele direto e na segunda, quando eu perceber que tem 2 pontinhos, aí sim eu paro, porque sei que fiz as duas carreiras. As duas carreiras e até o marcador para cima. Nessa aqui, vamos deixar o espaço para o braço, então eu começo com 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aqui embaixo, vou contar 4 pontos, que eu ainda não fiz, né? 1, 2, 3, 4. No quinto, eu encaixo. Vou puxar aqui para deixar um pouquinho só apertado. Já faço meu primeiro ponto baixo. E nessa parte, preciso de 9. Esse é o 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Uma diminuição. Mais 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo pulo 4. 1, 2, 3, 4. No quinto, encaixo. Faço mais 9 pontos. Esse é o primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma diminuição. Terminamos essa carreira. Espero que o seu esteja assim, igualzinho ao meu, mas se você não estiver fazendo com um ponto X, o que foi recomendado, provavelmente essa carreira não esteja tão certinha quanto deveria ficar. Os braços não estão, talvez, tão na lateral e nem a diminuição tão centralizada. Então, vou mostrar como é essa carreira para que, se ela tenha ficado torta, você desmancha e faz sem seguir o passo a passo. Faz de acordo com o seu. Só nessa e na próxima carreira. Mas foca nessa por enquanto. Então, eu preciso de uma diminuição aqui atrás e aqui na frente. Então, acha aí os pontos que ficam bem no meio. Então, você pode botar a agulha assim, ó. Tá vendo aqui? Eu identifiquei os 2 pontos. Então, aqui eu já vou usar alfinetes para poder marcar. Seriam esse e esse aqui. Venho aqui atrás e vou fazer a mesma coisa. Encaixa aqui a agulha, ó. Tenta pegar os que ficam assim, mais ou menos no meio. Você encaixa os alfinetes também. Depois disso, na lateral, aperta aqui, ó. Claramente, você teria que desmanchar essa carreira caso não esteja certinho. Então, vamos ignorar essas correntinhas, né? A gente ainda tá pensando na carreira de baixo, certo? Vou apertar. Nessa lateral, eu preciso identificar 4 pontos. Então, alfinete de novo. Vou contar 4 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou marcar eles assim, ó. Pegando aqui o primeiro e o último ponto. Deixa esses 2 sobrando, assim fica bem mais fácil. Aperto aqui desse mesmo lado. Com o alfinete, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui o primeiro e o último. Feito isso, agora é só passar ponto baixo. Anota primeiro, porque se costurar com esses alfinetes aqui, pode machucar. Então, quantos pontos você precisa fazer para chegar na diminuição? Nesses alfinetes que ficariam aqui no meio. O principal mesmo é esse da frente. Essa aqui é a parte de trás. Então, aqui você pode deixar para fazer a diminuição atrás, você pode deixar para fazer a diminuição logo no começo. Não precisa se preocupar muito. Então, se não quiser nem colocar alfinete, como eu não coloquei aqui, já começa com uma diminuição, então você anota aí uma diminuição. Depois disso, quantos pontos? Você tira aqui aqueles 2 pontos. Vamos supor que sejam esse e esse aqui. Você tira os 2 pontos, que vai ser a diminuição. Quantos pontos eu preciso fazer para chegar ali até o meu alfinete? Na verdade, essa carreira é de baixo. Então, contando aqui, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então, você escreve 9 pontos até chegar no alfinete. Depois disso, essa parte continua igual. Você vai fazer as 6 correntinhas e pular os 4 pontos que estão na sua lateral. Talvez aqui não sejam 9 pontos como tá o meu. Pode ser 10, 11, vai depender de como é o seu ponto. Se você estiver fazendo o seu ponto o V, ele tende a ficar mais tortinho.
Por isso que aqui pode precisar de menos pontos e na outra parte mais. Mas desse jeito vai ficar muito mais fácil do seu bracinho ficar na lateral. Então, já passamos dessa parte. Você vai fazer as 6 correntinhas e pular os 4 pontos. Aqui, essa diminuição é a mais importante. Ela precisa mesmo ficar no meio, porque aqui depois vai entrar a gravata. Então, depois que você terminar esses 4 pontos e a correntinha, você vai encaixar aqui, contando com esse ponto, quantos eu preciso fazer até chegar nesse daqui, né, na minha primeira diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você escreve, que são 9 pontos, faz a sua diminuição e continua do mesmo jeito. Conta quantos pontos tem até chegar no próximo alfinete. Anota. 6 correntinhas e pula 4 pontos. Depois disso, ponto baixo até chegar no final. Caso você tenha feito a diminuição no começo. Se você não fez, então termina com uma diminuição. E é só para ficar retinho essa parte. Essa próxima carreira vai ser só reflexo da última. Então, vou fazer a quantidade de pontos até chegar aqui nas minhas correntinhas. No meu caso, são 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cheguei nas correntinhas, eu vou fazer um ponto para cada alcinha, para cada correntinha dessa que temos. Vou encaixar aqui, ó, deixando para cima uma correntinha e, na verdade, eu vou usar as outras duas que ficam lá para trás. Fazer o ponto baixo desse jeito. E eu espero que você faça assim também, porque aí depois, quando a gente for fazer o braço, você vai ter essa alcinha para poder pegar. Se você só encaixar a agulha aqui e começar fazendo o ponto desse jeito, depois você não vai ter onde segurar para fazer o braço. Então, encaixa com a agulha assim, aqui a correntinha tá certinha. Eu vou encaixar a agulha deixando essa alça aqui e vou usar todo o resto que tá ali atrás para fazer o ponto. Então, fica essa alcinha aqui para depois fazer o bracinho. Esse aqui já é o segundo ponto. 3, 4, 5, 6. Essa parte da correntinha ficou igual, e aí temos aqui, ó, as alcinhas, o espaço livre do braço. Já vou encaixar aqui embaixo, e nessa parte aqui da frente, vamos marcar de novo com o alfinete. Vou usar 2, bem no meio, 3 pontos. Então, lembra onde que foi aqui a diminuição? Ele fica diferente dos outros pontos. Aqui eu tô fazendo com um X, tá vendo? E a diminuição, ela fica diferente mesmo, esquisitinho. Então, eu vou marcar um ponto atrás e um ponto na frente. Quantos pontos eu preciso fazer para chegar até ali? Se você não conseguir identificar a sua diminuição, a agulha bem no meio. Ai, aqui da perna. Quase que não entra a agulha. Achei o ponto que tá no meio. Vou marcar um ponto aqui e um ponto desse lado. E aí eu conto quantos pontos eu preciso fazer antes de chegar no alfinete. Já fiz um aqui, vou contar com ele então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. E agora vamos fazer pontos baixíssimos nesses 3 pontos que a gente tinha marcado antes com alfinete, na alça agora da frente. Então, vou encaixar a agulha assim por baixo, para poder pegar essa alcinha da frente e vou fazer o ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Volto fazendo ponto baixo até chegar ali nas correntinhas de novo. Aqui pra mim são 8 pontos, ou você nem precisa contar, é só chegar até as correntinhas. Vamos fazer a mesma coisa, deixando uma alcinha pra frente e pegando todo o resto para fazer ponto baixo. Aqui eu vou contar para ver se tem realmente os 6. 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado aqui, esse pontinho, porque depois que a gente termina as correntinhas, olha, ele fica bem frouxo. Para você poder pegar certinho, a gente vai chegar até ali o marcador. Essas 2 carreiras, elas foram mais complicadas, principalmente por ensinar como que é a receita. Geralmente as pessoas só falam, é essa receita e faz. Só que nem sempre o bracinho fica reto. E eu quero que o seu fique. Por isso que gastei um tempinho aí para poder falar como que você poderia fazer de um jeito personalizado para que o seu bracinho ficasse bem retinho. Mas isso não deixa mais complicado, só ficou certo. Vamos trocar de cor para a cor da cabeça. Esse aqui a cabeça não vai mexer. E eu acho que os bonequinhos mesmo de plástico, eles não mexeriam, porque é um boneco bem quadrado. E ele não tem pescoço. Basicamente, depois da blusa, já sobe a cabeça. Então, essa parte eu nem me esquentei muito de ter uma cabeça que mexesse. Acho que ele não mexe mesmo. Vou fazer aquela troca de cor de sempre. Encaixando aqui, esse primeiro. E nesse segundo. Um pouquinho de fio aqui. E faço uma correntinha. Como é troca de cor e eu quero que fique retinha, vamos fazer pontos baixíssimos. Por toda a volta. Agora, nós temos 48 pontos. É só um pouquinho menos que antes, mas a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. Primeiro, essa carreira aqui de pontos baixíssimos. Depois, aquela carreira de ponto baixo. Pegando só na alça de trás, né, o baixíssimo e a próxima carreira de ponto baixo. E aí sim, a gente sobe 3 carreiras, pegando os pontos normalmente. Então, foi exatamente... Já passamos por isso 2 vezes, aqui no cinto, mas foi bem parecido com o que a gente fez na blusa. Pontos baixíssimos, depois ponto baixo, também na alça de trás. E aí, aqui na blusa foram só 2 carreiras, nessa parte da cabeça serão 3. Temos os 3 pontos baixíssimos aqui. E enquanto eu estiver passando os pontos baixíssimos, é interessante pegar aqui atrás, nas alcinhas, nessa parte de trás. Assim vai dar um volume. São só 3 pontos, tá? Então, não precisa se preocupar com essa parte. É só para que a parte aqui da cabeça fique mais baixinha nessa parte. Por isso que a gente fez os baixíssimos e por isso que a gente tá pegando
ali atrás, porque aqui é a parte que faz o Vzinho da camisa. Então, a gente não vai ter um V tão expressivo, mas pode fazer diferença fazer desse jeito. E então, pula aqui os 3 pontos baixíssimos e já retoma naturalmente, fazendo essas alças aqui de trás. E depois que a gente terminar a próxima carreira, quando a gente for fazer os pontos baixos, também pegando nas alças de trás, quando a gente chegar nessa parte, aí você só lida com a parte vermelha mesmo. A gente vai encaixar, né, na parte de trás do ponto baixíssimo e nessa parte aqui também, do mesmo jeito, pegando aqui nas alcinhas da parte de trás desses baixíssimos aqui. Terminei as carreiras e, na verdade, eu fiz 4. Eu tinha falado de fazer 3, mas acho que vai ficar com 4, vai ser melhor. Então, faz mais uma, por favor. Depois disso, vamos já juntar o olhinho, fazer o espaço que vai ficar o olhinho, e assim você também não tem que ficar contando, já vai ter um espaço certinho para depois só encaixar. Para começar, vou fazer aqui 20 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 pontos, uma correntinha. Vou pular um ponto, no segundo eu encaixo, já fazendo ponto baixo. Nesse meio aqui eu vou fazer 12 pontos. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma correntinha de novo, pulo um ponto, já encaixo aqui e agora eu vou até o marcador fazendo ponto baixo, serão 18 pontos. Ainda temos a mesma quantidade de pontos, são 52 pontos. Marcador para cima, nessa próxima carreira eu só vou contornar os 52 pontos, mas com muita atenção nesse pontinho aqui, onde tem a correntinha. Chegando aqui, você vai reparar que tem a correntinha, e eu não vou pegar como foi aqui no braço, eu vou encaixar a agulha no espaço que tem entre o ponto e a correntinha, tem um buraquinho. Então, não pego nas alcinhas, eu vou encaixar aqui, que é para deixar esse buraco ainda mais largo, pra gente poder passar o olhinho depois. Continuo fazendo os 12 pontos aqui no meio, mas nem precisa contar, dá pra perceber quando você chegar aqui na correntinha, e aí você passa aqui a agulha, assim, bem pelo meio. Olha só o buraquinho que tem. Encaixa a agulha aqui, pega isso aqui tudo pra fazer um ponto baixo. Vamos continuar com 52 pontos.